Olá, seja bem-vindo. O Conselho Federal de Medicina atualizou as regras para o uso das técnicas de reprodução assistida. As medidas regulamentam um tema que é muito sensível à sociedade brasileira. Sobre o assunto, eu converso com o médico ginecologista e obstetra João Guilherme Grassi. Ele é especialista em reprodução assistida e fala conosco de Londrina. Tudo bem, João? Olá, Denilson, como vai? Tudo bem? Obrigado pelo convite de estar aqui conversando com vocês hoje. Eu estou bem, obrigado. Quais as principais alterações dessa nova resolução? Denilson, a gente precisa, antes de tudo, entender o contexto da reprodução assistida, das normativas da reprodução no Brasil. Então, hoje, a reprodução ela não é regida por nenhuma lei em específico direcionada para a reprodução. Então, basicamente, quem rege, quem faz a normatização da reprodução assistida no Brasil é exclusivamente o Conselho Federal de Medicina. E a cada 3, 4, 5 anos, o Conselho Federal de Medicina ele revê as suas normas e publica as normas revistas com relação à reprodução assistida. A última, antes dessa que tivemos agora, a última norma que foi publicada foi em 2021. E foi uma norma bastante restritiva, sabe? Tinha alguns pontos bastante restritivos, principalmente na quantidade de ovos que poderiam ser fertilizados e também a respeito da judicialização do descarte. De maneira extraordinária, esse ano agora, 2022, foi publicada essa nova normativa para, não digo corrigir, mas para alterar algumas dessas questões mais restritivas da normativa de 2021, que foram agora liberadas nessa normativa de 22, principalmente com relação ao número de embriões fertilizados. Quais foram então as principais alterações em relação à última? Então, na última normativa de 21 foi imposta uma limitação na quantidade de óvulos a serem fertilizados. Então, lá atrás, em 21, eles disseram para nós que não poderiam ser fertilizados mais do que 8 óvulos, não poderiam ser fertilizados, não poderiam ser gerados mais do que 8 embriões em laboratório. E houve uma limitação muito importante na reprodução assistida no Brasil, porque não existe nenhuma comprovação científica de que esse era um número especial ou o porquê desse número, o porquê dessa limitação de 8 óvulos a ser fertilizados. E acabou acontecendo que muitos pacientes acabaram tendo seus tratamentos prejudicados por conta disso. Pacientes que muitas vezes precisavam de análise genética dos embriões por alguma alteração genética já conhecida, que precisariam de um número maior de embriões, não puderam fazer seus tratamentos assim. E mesmo pacientes que muitas vezes produziram mais óvulos nos seus tratamentos, não puderam fertilizar a totalidade dos óvulos, o que acabou reduzindo as chances de sucesso nos tratamentos. Nessa nova normativa foi retirada essa restrição de um máximo de 8 óvulos congelados. Então, voltou a ser como era antes de 21. Então, nós podemos, a partir dessa nova normativa, fertilizar 8 óvulos ou mais. Outro ponto importante, bastante interessante dessa nova normativa, é que já tinha na normativa anterior de 21, mas que foi reiterada, é a possibilidade de doação de óvulos entre parentes. Antigamente, não se podia doar óvulos ou mesmo sêmen entre parentes, seria somente doação anônima. E nessa normativa, então, foi aprovada e foi liberada a doação de ovos e sêmen entre parentes, claro, não tendo consanguinidade, né? E outras questões que também foram atualizadas é que na normativa anterior, eles tinham colocado a necessidade de judicialização do descarte de embriões, que antes era liberado na normativa de 2017, eles judicializaram isso a partir de 2021 e agora a normativa nova, ela não cita mais descarte de embriões, ela deixa isso a encargo da Lei de Biossegurança. Essa questão envolvendo a doação entre parentes, né, de alguma forma tem alguma questão ética que foi discutida e que é levada em consideração no momento de fazer esse procedimento? Sem dúvida, sem dúvida. Quando existe a necessidade de receber óvulos, normalmente quem recebe óvulos são aquelas mulheres que não produzem mais óvulos, né? São aquelas mulheres que já entraram na menopausa por idade mais avançada ou aquelas mulheres que têm uma menopausa precoce e por isso não produzem mais óvulos, né? De uma maneira geral, sempre se fez no Brasil a doação de óvulos com pacientes com doadoras anônimas, claro, sem vínculo financeiro. Só que o que foi visto, né? Cada vez mais nos últimos anos,
muitas pacientes vieram com a demanda de receber óvulos de irmãs, primas, sobrinhas, tias, até pela proximidade genética. Então, muitas dessas pacientes tinham o desejo disso, tinham o desejo de receber óvulos dessas parentes pela proximidade genética e pela facilidade também, porque muitas vezes receber óvulos de doadoras anônimas é algo muito mais moroso, que demora algum tempo numa fila de espera. E para essas pacientes que realmente têm essa possibilidade e que eticamente dentro da sua estrutura familiar, dentro do seu eixo familiar isso faz sentido, isso é uma opção muito boa. É claro que sempre quando esse tipo de tratamento envolve outras partes, é necessário uma avaliação psicológica, uma avaliação física, uma avaliação de doenças infecto-contagiosas, para ver se todos os envolvidos com esse tipo de processo eles estão aptos, tanto física, biológica e psicologicamente, para se envolver no tratamento. Uma vez feita a fertilização, a gestação desse bebê, ele pode também ser feito entre parentes, né? É o que a gente chama de barriga solidária? Isso. Tem o nome de barriga solidária ou útero de substituição, né? Que acontece quando, por algum motivo, a paciente não pode gestar. Principalmente quando ela não tem mais o útero, por alguma cirurgia que teve que fazer, por um câncer de colo de útero, ou alguma outra alteração do útero, ou até algumas doenças que essa pessoa tenha que impeçam a gravidez. Aí ela pode lançar mão de uma sedente temporária do útero. Então é uma parente de até 4º grau dessa paciente que vai poder gestar no lugar dela. Como o próprio nome diz, é uma barriga solidária e não pode haver pagamentos, né, por essa atitude. Não. A normativa, a maioria das normativas que trataram a respeito disso, já desde 2011, se eu não me engano, já são muito claras com relação à relação financeira. Né? Então não pode. A sedente temporária de útero, ela tem que agir de forma altruísta. Então não pode haver pagamento ou relação financeira nesse tipo de tratamento, de forma alguma. João, e sobre a doação de gametas, quais são as novas regras? De maneira geral, é possível receber óvulos e sêmen de parentes de até 4º grau. E quem são esses parentes de até 4º grau? 1º grau, mães e filhas. 2º grau, irmãs e avós. 3º grau, tias e sobrinhas. E 4º grau, primas. É claro, respeitando para que não haja consanguinidade. Então, por exemplo, pode um casal onde precisam de óvulos doados, é possível que essa mulher receba óvulos de alguma parente do esposo? Pode, só que aí não poderia usar o sêmen do esposo, porque aí não poderia ter consanguinidade. Uma norma muito importante que vem dentro dessa regra também é que essa doadora de óvulos ela tem que ter maioridade, ela não pode ser menor do que 18 anos. E nos casos onde precisa-se de óvulos doados e também precisa de cessão temporária do útero, a doadora dos óvulos não pode ser a mesma pessoa que vai ceder o útero. Nos casos de doação anônima, continuam praticamente as mesmas regras, né? A doadora não poderia de jeito nenhum conhecer a receptora e uma série de exames tem que ser feitos, obviamente, e não pode haver relação financeira, né? O que pode fazer sim é a doadora doar os óvulos como uma forma de pagamento do tratamento. Então é a doação compartilhada de óvulos é o termo que se usa. Então a receptora ela ajudaria financeiramente no pagamento do tratamento da doadora e essa seria a compensação, né? Então seria uma ajuda onde a doadora vai doar óvulos e a receptora vai pagar o tratamento da doadora. Essa regra continua igual. Houve alteração na idade limite, no caso das mulheres, para fazer a reprodução assistida? A idade limite ela se manteve, né? Desde 2017 a idade limite é de 50 anos. Antes era mais restritiva, eles falavam que não poderia de jeito nenhum acima de 50 anos, mas a partir de 2017 se permite pacientes com 50 anos ou mais
nos casos em que essa paciente tem a saúde comprovada e que os médicos julguem que o risco para essa paciente é baixo, né? Então, de maneira geral, o limite é 50 anos, mas se o médico e a equipe médica julgar que a paciente tem saúde suficiente para uma gestação após os 50, é possível, a critério do médico que acompanha a paciente, fazer o tratamento acima de 50 anos. João, e em relação à doação dos embriões, qual que é a idade máxima permitida? Segundo a normativa, a idade limite para a doação de óvulos é de 37 anos. Para espermatozoides é um pouquinho maior, 45 anos. Existem exceções, né? Então, que exceções são essas? Nas doações entre parentes, aonde a receptora aceita e compreende os riscos de receber óvulos ou embriões congelados de pessoas, mais óvulos, né? Parentes não vão doar embriões, mas óvulos congelados de pessoas com mais idade, é possível. Ou naqueles casos, em doação anônima, onde existem óvulos ou embriões congelados e também as receptoras aceitam receber óvulos ou embriões de pacientes com mais idade. Qual a estimativa de casais que precisam de apoio na reprodução assistida? Não é pequena. De uma forma geral, a gente entende que 10 a 15% da população vai ter algum tipo de dificuldade em engravidar. A maioria desses 10 a 15% vai conseguir engravidar com tratamentos simples, com orientações, com tratamentos medicamentosos ou até com indução da ovulação. Uma porcentagem menor, não se sabe muito bem ao certo que porcentagem é essa, vão precisar de tratamentos mais invasivos, como a inseminação intrauterina ou a fertilização in vitro. No nosso país, hoje no Brasil, a taxa de nascidos vivos de fertilização in vitro e inseminação intrauterina varia mais ou menos de 0,3% a 0,5%. Já em outros países, como a Dinamarca, por exemplo, que é um dos países que mais se usa método de reprodução assistida no mundo, a taxa de nascidos vivos em reprodução assistida, tanto em inseminação quanto fertilização, pode chegar até 10% já. Esse número envolve também os casais homoafetivos? De maneira geral, sim. A taxa de nascidos por milhão de habitantes, sim, porque eles também entram na conta dos tratamentos de reprodução assistida. Só que quando a gente fala em casais que têm dificuldades de engravidar, a gente não está colocando os homoafetivos nessa conta, porque são casais que teriam dificuldades de algum problema de baixa contagem de espermatozoides, obstrução nas trompas, etc. Os casais homoafetivos acabam sendo uma nova demanda para a criação das famílias, que não entra no critério de uma dificuldade de infertilidade para engravidar. Seriam casais que nos buscam com muita frequência, está aumentando muito essa busca e muito a acessibilidade desses casais, e que nos buscam para fazer os tratamentos e formar suas famílias. Como funciona, em linhas gerais, o tratamento para engravidar? Depende da causa, né? Então, primeira coisa é o casal passar por uma consulta médica. Nessa consulta médica, a gente vai avaliar o histórico do casal, os exames que já fizeram, vai avaliar se são necessários outros exames e tentar identificar a causa. Então, por exemplo, uma paciente que tem uma dificuldade simples para engravidar, um fator como ovário policístico e todo o resto esteja normal, a gente vai induzir a ovulação dessa paciente com medicações simples, acompanhar a ovulação e orientar o período fértil, no coito programado, que a gente chama. Já um casal que tenha, por exemplo, um fator masculino leve, onde o espermatozoide, o espermograma esteja um pouco comprometido, a gente vai fazer a mesma coisa, só que ao invés de coito programado, esse casal vai fazer uma inseminação intrauterina. A gente vai melhorar o sêmen no laboratório e vai injetar esses espermatozoides dentro do útero no período fértil. Já casos mais complexos, onde o espermograma está muito alterado, ou as trompas estão obstruídas, ou a paciente tem mais idade, tem endometriose, tem baixa reserva ovariana, a gente faz a fertilização in vitro. Nesses casos, a gente vai induzir a ovulação da paciente, uma pequena quantidade de medicamentos injetáveis por mais ou menos aí 8 a 10 dias, vai acompanhar a ovulação dessa paciente, retirar os óvulos dessa paciente no nosso centro cirúrgico, fertilizar esses óvulos com o material do marido no laboratório de fertilização in vitro, acompanhar esses embriões e escolher os melhores embriões e transferir para o útero dessa paciente dentro de 2 a 5 dias depois da fertilização. Em média, nós estamos falando de mais ou menos quanto tempo da primeira consulta até a colocação, né, dos embriões?
Olha, se for uma coisa muito célere, a gente está falando mais ou menos, aí a paciente vem na primeira consulta, faz os exames, todos os exames demoram mais ou menos 15 a 20 dias, e ela menstruando, no próximo ciclo já dá para começar a fertilização in vitro, o processo demora mais ou menos 15 dias. E a gente espera mais 10 a 12 dias para fazer o teste de gravidez para saber se deu certo ou não. Ou seja, tudo mais ou menos em 1 mês e meio a 2 meses. Os custos são todos particulares ou existe colaboração do SUS? Hoje no Brasil a gente tem mais ou menos 10 centros que tem a fertilização in vitro pelo SUS. Ainda são a exceção, né? A maioria dos tratamentos são feitos sim pelo serviço privado, né? A gente tem serviços em Brasília, serviços em São Paulo, Rio Grande do Sul, que disponibilizam a fertilização in vitro pelo SUS, mas em quantidades limitadas, né? Então, os casais muitas vezes têm que passar por uma fila de espera, tem alguns critérios e tem um número, algumas vezes, restrito de tentativas. Nós somos um país que vai envelhecer rápido. Você acredita que no futuro a gente possa ter políticas públicas em que o Estado colabore para a reprodução assistida, né, e geração de novas vidas para quem não tiver condições de pagar, como acontece em outros países? É uma tendência, né? As políticas públicas nesse sentido elas são desejáveis, necessárias e prováveis. Contudo, a gente tem uma série de... Como eu falei para você, a gente não tem ainda uma lei específica que regulamente a reprodução assistida no Brasil. A gente tem vários projetos de leis. E nesses projetos de leis, salvo engano, até onde eu tive acesso, eu nunca vi nenhum projeto que gerasse algum plano com relação ao maior acesso da reprodução assistida no Brasil. Mas é algo que há uma tendência sim. Eu acredito que ao longo dos próximos anos, das próximas décadas, isso deva aparecer e vai ser uma coisa muitíssimo bem-vinda. João, obrigado pela entrevista. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui com vocês. Um abraço. E a você, obrigado pela atenção e até o próximo vídeo.